Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade nos estudos que temos realizado na Palavra de Deus. Desta vez, nós estudaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 24, com o tema O Nome de Jesus. Você é meu convidado para abrir então a sua Bíblia, tenha ela em mãos e acompanhar este estudo. E assim diz a Palavra do Senhor. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nós vemos aí então o momento de se dar o nome deste menino, Jesus, um momento especial na vida de todo pai, um momento especial na vida de uma mãe, um momento onde é dado o significado a essa nova vida. Porque nomes são realmente isso, eles trazem significados, eles trazem propósito, eles expressam um sentido, eles transmitem emoção, transmitem desejo, vontade, ação e até mesmo poder. Nomes realizam tudo isso. Esse som que sai de nossa voz, de nossas gargantas, esse som que é posto para fora, ele expõe algo do mais íntimo do nosso ser. Por exemplo, Adão, quando é dado a ele o domínio sobre toda a terra, a ele foi dada a oportunidade de nomear todas as criaturas, demonstrando então o domínio, o poder que ele tinha sobre as criaturas. Quando você dá um nome a um filho, você está colocando o seu nome, dizendo, olha, ele é parte de mim, ele é parte daquilo que eu sou. E o que acontece aqui então, no momento em que Jesus recebe este nome, é que esse nome é transmitido de um anjo para José e de um anjo para Maria, então eles usam e colocam este nome. Nós vamos ver aí em Mateus 1:21, em Lucas 1:31 também, o anjo entregando este nome aos pais de Jesus. Então, designando ali o nome que é Jesus, esse nome que certamente vem do próprio Deus Pai, para que eles recebam então por meio do anjo e façam uso deste nome. Qual é o significado de Jesus? Isso que nos chama a atenção. Yahvé salva, ou Deus salva, ou ainda Deus é salvador. Você pode entender dessas 3 maneiras, porque tudo direciona para esse fato de que Deus é realmente um salvador, traz à tona a característica do próprio Deus. Deus salva. E olhando para o que está acontecendo e para o nome dado a esta criança, entendemos mais sobre Deus e sobre os desejos dele para a humanidade. Quando esse nome é colocado em Jesus, nós estamos ali também olhando para o propósito de Jesus e com isso também para o desejo de Deus para essa humanidade. Então nós entendemos o que está acontecendo como uma criança está nascendo e ela é nomeada de Jesus, Deus Salvador. Sua missão e propósito é salvar o povo. Temos então um Deus Salvador, uma criança com uma missão e o nome dado a esta criança que é digna deste nome, pois o próprio Deus é quem deu o nome. Essa criança não é uma criança qualquer, é uma criança que é digna de carregar o nome que é um atributo do próprio Deus. Deus é Salvador. Ela tem a dignidade e a autoridade vinda do céu para usar esse nome. Autoridade que pertence a Deus e também a Jesus. Criança e Deus se misturam na função, ambos são salvadores, ambos são um só Deus. E a criança Deus se fez homem e habitou entre nós, e a criança tem um nome, e seu nome é Jesus. E nós percebemos então a característica de Deus nessa criança, propósito de Deus nessa criança, característica essa que é do próprio Deus e que fica exposta nessa criança que agora é chamada Jesus. Isso porque essa criança é o próprio Deus encarnado nessa terra, conforme veremos adiante. Assim como o pai partilha seu sobrenome com o filho para dizer que este tem parte com ele, assim como o marido partilha o seu nome com a esposa para dizer nós somos um só,
Deus Pai partilhou o seu nome com seu Filho, na afirmação de que eles são Pai e Filho e que também são um só. E nós podemos então afirmar que este nome tem características diferentes dos demais, porque carrega consigo todas essas atribuições que são próprias do próprio Deus. Então, o que podemos afirmar sobre o nome Jesus? E ao afirmar sobre o nome, podemos afirmar também sobre o próprio Jesus, que é digno deste nome, sobre ele que recebeu esse nome. Primeiramente, nós entendemos que o nome do Pai se estende ao Filho. Quando olhamos em João capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então está aí Jesus Cristo afirmando que ele vem em nome do Pai dele. Ele recebe esse nome, Deus é Salvador e Yahvé salva, e esse nome faz parte daquilo que ele é, e ele vem na força desse nome também para salvar, porque ele está aqui como sendo representando o próprio Deus. Você quer olhar para Deus? Olhe para Jesus Cristo. Você encontra-se com Deus olhando para Cristo. É nesse sentido que Jesus Cristo vai dar essa afirmação, que ele vem em nome do Pai, porque ele tem esse atributo do Pai. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele não usa isso como usurpação, o ser igual a Deus. Antes, ele se despe de toda a sua glória e majestade para se fazer homem, para se fazer servo e assim morrer, pagar o preço pelos nossos pecados. Nós temos esse entendimento desse esvaziamento do próprio Cristo, do próprio Deus para se fazer homem. Mas ainda assim, ele não deixa de ser Deus em momento algum, ele continua sendo Deus. E como sendo o próprio Deus, ele tem este nome que é forte, que é poderoso, característica do próprio Deus. Nós vemos também que Jesus é um nome que Satanás inveja, deseja e difama ao mesmo tempo. Então nós vemos isso aí, por exemplo, em Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Nós também temos essa afirmação em Marcos 13:6. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Nós vemos então que Satanás ele tenta usar do nome de Jesus para enganar, para fazer com que as pessoas caiam no erro. E como que ele atua na prática, né? Aí nós vemos alguns textos também que vão nos apresentar como ele faz isso na prática, usando pessoas, é claro, ele usa do nome de Jesus para sujar o próprio nome do bom Deus. Romanos 2:17-24. Ora, você leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então nós vemos aí essa palavra com força, Satanás usando homens que conhecem a lei para sujar o nome, ou seja, para fazer aquilo que é contrário à lei, contrário à vontade de Deus, fazendo com que aqueles que não conhecem olhem para aquilo e falem, olha, ser cristão como esse aí? Não, eu não quero. Esse homem diz que conhece a Deus, mas vive praticando o mal, então eu não quero isso para a minha vida. Temos o mesmo relato, um relato muito parecido, em Tiago, capítulo 2, versículo 7, onde aqueles homens ali estavam exaltando os nobres, exaltando os ricos, e Tiago vai nos dizer que é por causa desses homens que o nome de Deus é difamado também, que o nome de Deus é vilipendiado, que o nome de Deus ali é jogado na lama, pela ação que eles produzem, pela ação que eles realizam mediante aos demais seres humanos, tratando eles com preconceitos, tratando esses homens com diferença. Então nós temos lá o relato também, capítulo 2, versículo 7 de Tiago. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado?
Então, aí esses nobres que faziam acepção de pessoa faziam com que o nome do Senhor Jesus fosse difamado. E essas são algumas ações que Satanás tenta, então, para sujar o nome de Jesus Cristo, para fazer com que o nome de Jesus Cristo seja aí exposto de uma maneira ruim. Mas à margem de todas as tentativas que Satanás possa realizar, nós entendemos e podemos afirmar claramente que este nome é nele que reside o poder para a expulsão dos demônios, a expulsão de Satanás, a expulsão de toda obra maligna. Nós temos relatos a respeito disso, por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 38, onde diz o seguinte: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Nós temos aí a afirmação de que o nome de Jesus Cristo é utilizado, é usado para expulsar demônios. Nós temos também esse mesmo relato em Lucas 9, 49 e 50, e ainda em Atos 19, do versículo 13 ao 20, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Nós vemos então os filhos de Seva também tentando utilizar o nome do Senhor, mas sem um relacionamento com o Senhor do nome. Isso não deu muito certo para eles, mas é evidente que Paulo tinha esse poder, porque ele tinha relacionamento com Deus. Está ligado o uso do nome com o relacionamento que se tem com o dono do nome. Ou seja, falar do nome de Jesus para expulsar um demônio é evocar a própria presença do Cristo, é trazer à tona o próprio Cristo, e o poder do Cristo então faz com que os demônios sejam expulsos, que eles saiam das pessoas. O nome de Jesus é o nome a ser glorificado em toda a terra, todas as nações, e quem é o primeiro que glorifica este nome precioso, este nome maravilhoso? O próprio Deus Pai. E nós vemos isso em João capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Esse nome então é digno de todo louvor, toda honra, todo respeito, toda dignidade, porque é um nome glorificado pelo próprio Deus Pai. E é um nome onde nós devemos determinada reverência, porque esse nome traz consigo, evoca consigo aquele que é o dono do próprio nome. E Jesus é o nome a ser pregado em todas as nações. Nós temos aí diversos textos afirmando isso. Começamos então lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome a ser anunciado, esse é o nome pelo qual nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome que marca e distingue toda a ação de evangelismo, de anúncio do Evangelho. Quem devemos anunciar durante um evangelho, durante o evangelismo, durante o anúncio da palavra de Deus? O nome de Jesus. Não há outro nome que deva ser anunciado, não há nome mais importante. Nós vemos que deve-se haver uma distinção muito clara a esse respeito, porque Deus separa homens, separa mulheres que são convertidos à fé cristã para pregar este evangelho. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Saulo, até então Saulo, agora passaria a ser chamado Paulo, ele tem uma mudança, um encontro com Jesus Cristo, e agora ele tem a incumbência
de levar o nome de Jesus a todas as nações. Ele tem essa missão de anunciar o evangelho, fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. E ele dá tudo de si, ele entrega-se totalmente nesta função, nesta ação de fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Atos 21:13. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Essa entrega, essa devoção, essa dedicação feita para com que o nome do Senhor seja pregado. E talvez alguns possam questionar, mas então Jesus só vem com essa salvação após o seu nascimento? Antes disso não haveria como? Não, antes disso já era pregado o Messias que haveria de vir. Já era pregado o nome de Jesus, o Messias ungido do Senhor, o Salvador, a fim de que aqueles que crescem no Messias que haveria de vir também obtivessem a salvação. Temos um relato a esse respeito em Romanos capítulo 9, versículo 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Nós vemos aí então o desejo de Deus de ter o seu nome proclamado em toda a terra, mesmo nos feitos do Antigo Testamento, que a salvação chegasse aos gentios, que o seu nome fosse levado às terras mais distantes, a todas as nações. Então nós vemos aí que há essa necessidade de anunciar o Evangelho e que nós, que temos o conhecimento da graça, do amor de Deus, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para realizar esse desejo que é o desejo de Deus, levar o nome de Jesus a todas as nações, independente do que isto nos custe. 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Jesus, então, é o nome que nós devemos pregar independente do preço que nos custe. Nós devemos labutar, trabalhar para que Jesus seja conhecido em toda a terra. Isso porque nós devemos santificar o nome de Jesus. Quando nós fomos ensinados a orar, quando os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar, ele respondeu da seguinte maneira. Ele lhes disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santificado seja o teu nome, devemos santificar o nome de Jesus. E como nós fazemos para santificar o nome de Jesus? Como nós podemos realizar esse precioso ato aqui nessa terra? Realizando as nossas ações de maneira digna do Senhor, realizando tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nossas atividades, de maneira que venha exaltar o nome de Deus. Assim como quando um ímpio olha para um cristão e diz: olha, para ser cristão como esse aí que faz tudo errado, eu não quero. Eu acho que Deus não faz efeito na vida dele. Esse mesmo que não crê em Jesus, olha também e fala: olha, esse homem é diferente. Ele crê em Jesus e a vida dele é transformada, suas ações são diferentes, seu modo de viver é diferente. Então, pelo anúncio da palavra de Deus, pelo anúncio das verdades contidas na palavra de Deus e pela nossa vida, uma vida digna daquele que é o nosso Senhor, uma vida digna de representar o próprio Jesus Cristo aqui nessa terra, nós vamos então santificar o nome do Senhor. Mas mais que isso, Jesus também é o nome pelo qual nós devemos orar. É o nome que nós devemos usar em nossa oração. É o nome que chancela a nossa oração. Nossa oração é recebida porque são feitas em nome de Jesus. Capítulo 16 de João, versículo 23 a 33. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus.
Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos aí essa instrução de realizar nossas orações no nome de Jesus. Isso não significa que tudo que pedirmos vamos receber no sentido de pedirmos nossos desejos egoístas. Mas tudo aquilo que pedirmos em conformidade com Deus, Deus realizará para que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja santificado, o seu nome seja anunciado em toda a terra. Porque é esse o objetivo da ação de Deus nessa terra. Fazer com que toda a humanidade chegue ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo também é o nome que traz cura, que cura os enfermos. Pelo poder do nome de Jesus, nós podemos declarar a cura às pessoas e determinar a cura àqueles que estão doentes. E Jesus certamente o fará segundo a sua vontade, segundo o seu desejo de curar essa pessoa. Atos capítulo 3:16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então nós vemos aí que a fé no nome de Jesus é o que providenciou essa cura que foi realizada ali, sendo utilizado como ferramentas o apóstolo João, o apóstolo Pedro, e eles então declaram a cura a este homem em nome de Jesus, e este homem é curado. Vemos também no capítulo 4, versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então nós temos aí a afirmação mais uma vez de que a cura fora realizada pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E também Atos 4:30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então nós temos aí diversas afirmações onde o nome de Jesus é aquele que é usado para determinar a cura às pessoas, pois quando nós evocamos o nome de Jesus, estamos evocando o próprio Senhor deste nome e o seu poder está acima de toda e qualquer doença. Ele é soberano sobre toda e qualquer enfermidade. O nome de Jesus, ele traz salvação. É o nome que significa Deus salva, Yahvé salva, Jeová salva, e é o nome que traz a salvação a toda a humanidade. E não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos clamar para que tenhamos a salvação, a não ser o nome de Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente no nome de Jesus nós temos a salvação, somente pelo poder e obra de Jesus nós temos a salvação. Não há salvação em nenhum outro. E assim como há a salvação, também há a confirmação e a preservação desta salvação. Porque essa ação do Espírito Santo em nós é uma ação completa. Vemos isso então em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então nós temos aí a afirmação de que aqueles que creem em Jesus se afastam da iniquidade, aqueles que creem em Jesus, aqueles que confessam este nome maravilhoso, este nome poderoso, eles têm a certeza da salvação e a libertação do mal, a libertação do pecado. Jesus Cristo é um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos isso lá em Filipenses capítulo 2. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nome que deve ser exaltado, esse é o nome que nós devemos adorar, esse é o nome de Jesus,
Jesus Cristo é o único digno de toda adoração, toda honra na face dessa terra. Nem anjos são mais poderosos que Jesus. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 1, verso 4. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então nada, absolutamente nada em Jesus é inferior aos anjos, aos principados, às potestades, a qualquer tipo de autoridade que foi colocada na face dessa terra, a qualquer outro ser humano que já passou pela face da terra. Nenhum é maior, nenhum é mais poderoso, nenhum é digno de ser adorado, apenas Jesus Cristo. E é justamente isso que toda nação, toda tribo, toda raça, toda etnia fará e deve fazer desde já. Vemos isso em Apocalipse 15, 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então nós temos aí a clara expressão de que só Jesus Cristo é Senhor de toda a humanidade. Esse é o nome que deve percorrer na língua de todas as nações e ser exaltado por cada nação. E o que devemos fazer então a partir daí, a partir do momento que entendemos que Jesus é este nome precioso, este nome que merece toda a glória, que merece toda a honra, todo louvor? Nós devemos representar esse nome aqui na face dessa terra. Tudo o que fazemos deve ser feito com base no nome de Jesus Cristo. Olhando, por exemplo, em Colossenses 3,17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então todas as nossas ações devem ser realizadas focando, visando a pessoa de Jesus Cristo. Nós dependemos dele, nós agimos por meio do seu nome, pelo poder que há no seu nome, pelo poder que há no próprio Cristo, que é clamado quando o seu nome é dito. Nós curamos, nós oramos, nós levamos este nome adiante, tudo isso é feito no nome de Jesus e as nossas vidas devem representar esse Jesus a quem servimos. Devemos fazer isso com devoção, com dedicação. Jesus então é Deus, porque ele tem o mesmo nome que Deus e ele partilha de ser Deus aqui na face dessa terra. Ele é homem, ele é Deus, ele é maior que principados e potestades. Jesus deve ser glorificado, Jesus deve ser pregado às nações, Jesus deve ser santificado em toda a terra. Nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Os enfermos são curados em nome de Jesus. A salvação vem pelo nome de Jesus. Jesus é o nome que está sobre todo nome. E é o nome que devemos representar na face dessa terra. Nós devemos olhar para Jesus Cristo e entender que realmente um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino nasceu nessa terra. Esse menino recebeu o nome Deus Salva. Esse menino é Jesus. Ele é o nosso grande Salvador. E olhando para o texto e entendendo quem é Jesus, o que podemos extrair para a nossa ação diária, para entendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia? Primeira coisa, Jesus é Salvador. Não há outro Salvador. Não podemos depositar a nossa confiança em outro a não ser em Jesus, porque ele é o único Salvador. A Bíblia não relata de outro Salvador. Só temos Jesus Cristo como intercessor, intermediário entre nós e Deus Pai, e é a ele que devemos recorrer. Nossas orações devem ser feitas em nome dele e devemos fazer essas orações na presença dele, porque é ele que intercede diante do Pai a favor de nossas vidas. Não há outro Salvador. Segunda coisa que devemos entender é que Jesus é suficiente. Não precisamos realizar outros sacrifícios, não precisamos de outros salvadores, não precisamos de obras miraculosas para ter a salvação. Jesus é suficiente. Ele recebeu esse nome porque ele tem a dignidade e autoridade para ser o único de usá-lo, o único digno, o único que tem honra suficiente para usá-lo, o único que pode usar esse nome por ser
maravilhoso, por ser conselheiro, por ser Deus forte, por ser príncipe da paz, por ser pai da eternidade, é Jesus, e ele é suficiente. Não precisamos de outros sacrifícios ou outros intercessores, somente precisamos de Jesus. E glória a Deus por isso, porque ele, Jesus, é soberano. Ele é soberano sobre a face dessa terra, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor, e todo o joelho se dobrará diante dele. Por isso, nesse dia eu quero te convidar a entender justamente isso, que esse menino que recebeu o nome de Jesus, esse menino é o próprio Deus encarnado, e ele é Salvador, ele é suficiente e ele é soberano para nos trazer a salvação. Isso porque não foram homens e mulheres que deram este nome a ele. Foi o próprio Deus Pai que deu a ele este nome, mostrando assim a característica que é de Deus, mas que também é de Jesus, isso porque Jesus é Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, deposite a sua confiança, deposite a sua vida, deposite tudo que você é aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a compartilhar a palavra de Deus. Mande um versículo para um amigo seu, partilhe da palavra de Deus, se inscreva também aqui no canal, comente aí aquilo que você desejar, caso tenha alguma dúvida também, coloque aí nos comentários, curta o vídeo, compartilhe, faça parte desses que promovem a chegada do reino do céu aqui nessa terra, que fazem com que outros que ainda não conhecem possam conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo encontro.